Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de alegria, de boas vibrações, de intercâmbio com o invisível, que é o tema da nossa amiga querida Janaína, que está de volta. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada pelo esforço, né? Então, vamos começar o nosso trabalho dessa noite. Uma página de Lorival Lopes, Sementes de Felicidade. Amigo, mude o jeito de ser. Faça um balanço de tudo que fez ou faz e coragem. Modifique-se. Enverede-se pela senda espiritual. Valorize a humildade, a bondade, o desprendimento, a alegria e a paz. Ame a todos. Creia no infinito amor de Deus e renasça para uma existência de esperanças. Avante. A alvorada da luta espiritual acorda a grande alegria que dorme em você. Né? Fácil de fazer, né? Será? Mude o jeito de ser, enverede-se pela senda espiritual, valorize a humildade, a bondade, mas a gente consegue, né? É só a gente praticar sempre esse intercâmbio com o invisível, com os nossos amigos espirituais, que todos nós temos amigos espirituais, grandes amigos, os grandes amigos desta casa, né? É só a gente entrar em contato com eles, porque sempre tem um lugar no coração de Deus para todos nós, apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, né? De todas as nossas dificuldades. Mas vamos que vamos, avante. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa coragem, essa força, essa vibração infinita para podermos seguir adiante, apesar de tudo e com tudo. Que nós sejamos abençoados, que nós possamos desfrutar de um conhecimento muito bom, para que seja aplicado também na nossa vida, né? Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É com realmente muita alegria que eu retorno aqui a casa, depois de um tempinho, né, afastada. Célia, assim, maravilhoso a passagem de tirada, porque, na verdade, a gente, pegando o seu gancho com o que está aqui, quem aqui da década de 80, ou viveu a década de 80, sabe que tinha uma propaganda, né, na televisão, que é a do Tostines. Ele é fresquinho porque vende mais? Ou ele vende mais porque ele é fresquinho? Né? E tem um círculo vicioso, ou seja, a ideia do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É mais ou menos isso. Na verdade, quanto mais a gente consegue fazer a transformação, a mudança, melhor é o nosso intercâmbio com o próprio invisível. E quanto melhor vem a ser o nosso intercâmbio com o invisível, melhor é a nossa transformação. Ou seja, é uma roda realmente, né? O ponto de partida dela, na verdade, também é o ponto de chegada. É isso que vamos procurar, no caso, conversar um pouquinho. Outro ponto importante, né? Esse tema é muito longo. Tanto que ele deu origem, não a um livro, mas assim, centenas, eu diria quase que milhares de livros, apenas falando sobre a questão da mediunidade, no sentido dessa conversa com o plano espiritual, né? Então, o que eu preparei aqui para a gente nesta noite? Noções básicas, ideias de como é que funciona. Como é que eu posso, de repente, melhorar isso? Como é que eu posso aperfeiçoar, né, esse meu intercâmbio, essa minha conversa? Tá? E outra coisa, para quem não me conhece, né, eu sou professora e eu carrego isso para qualquer lugar que eu vá. Então, eu tenho um meio que didático, é meio quase que do beabá mesmo, para a gente conseguir construir o pensamento. Tá? Então, trouxe aqui também para me policiar, senão muita coisa acaba acontecendo e aí já vai. Bom, quem aqui está no Espiritismo vai se lembrar. Como é que nasceu o nosso Espiritismo? Como é que foi o ponto de partida para que aqui estivéssemos hoje, né, após a nossa codificação de Allan Kardec? As mesas girantes, perfeito.
Então, o primeiro fenômeno realmente que nós trabalhamos, que nós estudamos, vem a ser os da mesa girante, né? Aqui embaixo, em cima, desculpa, as irmãs Fox, lá, né, em 1548, se não me engano, e depois de uma ilustração de época sobre esses fenômenos. Em resumo, como é que a coisa aconteceu? Em 1848, né, na Europa, nos Estados Unidos, praticamente aqui ao redor, no caso do mundo, começaram os fenômenos das mesas girantes. O que é isso? Pessoas se reuniam e, de repente, as mesas começavam a girar. Não apenas girar, como também começavam a fazer barulhinhos, batidas, né? Toque, 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 toque. Bom, de tanto, no caso, se repetir, começaram a perceber que essas mesas respondiam perguntas. E começaram a estabelecer códigos, né? Então, um toque é sim, 2 toques vem a ser não, por exemplo, né? E isso começou a ser estudado. Allan Kardec, ainda não no caso Kardec, mas ainda, né? Hippolyte, né? Ele fez? Ele foi chamado para estudar porque ele era um cientista. Era pedagogo, mas também ele era um cientista. E quando ele começa a estudar o fenômeno, ele percebe, peraí, mesas não têm cérebro. Mesas não têm inteligência. Como é que elas conseguem responder? E responder com clareza algumas perguntas. Então, existe alguma coisa por trás que faz, no caso, essas respostas. Tem alguém por trás que responde. E não são as mesas. As mesas, eu diria, né, a grosso modo falando, foram os primeiros médiuns, nossos, vamos dizer assim, porque através delas que a mensagem ou que, né, a comunicação se fez presente, é claro, né, na brincadeira. Bom, só que tem o seguinte, por incrível que pareça, gente, as comunicações com o plano invisível não começaram aí nas mesas girantes. Elas são muito mais antigas. Se nós pensarmos apenas em relação à Bíblia, ao próprio Evangelho, vou nem falar do Primeiro Testamento não, tá? Só do Segundo. Só no caso de Jesus aqui com a gente. Existem várias passagens em que o próprio Jesus, ele se comunica com o invisível. Através da pena, né, de Humberto de Campos, em Boa Nova, ou da Amália Rodrigues também, nós conseguimos melhor compreender algumas passagens em que a gente fica assim, quer dizer, então estava conversando com alguém nesse momento, Senhor? Mas não precisamos ir muito além. Quantas passagens que ele vai conversa diretamente com aqueles que se encontravam, por exemplo, em obsessão? Do caso que ele fala, qual é o seu nome? Ele tem resposta o quê? Eu sou Legião. E Legião não era pessoa, era quem acompanhava essa pessoa. Então, isso já é antigo. Mas aí vamos pesquisar um pouquinho mais, gente. Olha que interessante, tá? Só de título de curiosidade. Em relação às mesas mesmo, isso acontecia, por exemplo, por volta de 160, 230 antes de Cristo. Tá? Com, né, o Quintus Septimus Florens Tertusillianus. É esse carinha mesmo, tá, gente? Doutor da igreja, nascido aqui em Cartago, e ele, desculpa, depois de Cristo, perdão, era cristão. E ele o quê? Ele tinha, no caso, a comunicação com os espíritos através de mesas girantes. E, um pouquinho depois, nós temos o quê? O Ammianus Marcellinus, que também menciona em seus escritos, em seus estudos, comunicação através de mesas girantes. Então, quem achou que isso foi o quê? Na exclusividade do Espiritismo, que foi inédito do Espiritismo? Não foi. Mas com Kardec isso ficou muito mais o quê? Conhecido. Porque através justamente desses fenômenos, do estudo desses fenômenos, as mesas girantes foram trocadas, né, por letras, depois trocadas o quê? Pelo próprio médium na sua mão, em punho e escrevendo, ou então através da psicofonia, falando, dando as respostas. E todas as respostas sendo o quê? Anotadas e catalogadas. Através de estudo, compilação, nós temos a origem do nosso Livro dos Espíritos. E assim depois, todo o nosso Pentateuco. Tá? Então, a título de curiosidade, para a gente saber, Kardec não foi o primeiro a estudar as mesas girantes. Tá, legal. Mas o título nosso vem a ser o quê? O intercâmbio com invisível. Primeira pergunta que eu faço a vocês. O que é intercâmbio? Troca. Mas troca... Toma lá da cá. Inter vem a ser entre. Câmbio, troca. Então, a troca entre 2 grupos, entre 2 pessoas, entre 2 países. Se eu vou, de repente, fazer um intercâmbio cultural, eu vou trocar culturas, eu vou levar minha cultura para uma região e vou aprender sobre a cultura dessa região. O intercâmbio estudantil,
Eu vou lá para poder aprender o que aquele país, ou que aquele local, aquela universidade tem, para poder me ofertar a título de conhecimento, e eu também vou contribuir. Então, na verdade, o intercâmbio, ele tem justamente essa troca. Mas a troca em que realmente eu levo, mas também eu trago. Eu recebo isso, né? Não necessariamente vem a ser na mesma quantidade. Pode haver muito mais. Então, você troca, ok. Então, eu tenho algo meu que eu levo e tem algo do outro que eu carrego comigo. Mas a segunda parte do nosso estudo vem a ser intercâmbio com o invisível. Aí fica complicado. Se eu estou vendo você, podemos trocar o quê, né? Alguma coisa. Agora, então, tem tal do... Figurinhas. Pois é, agora tem o álbum das figurinhas, né? Da Copa e tudo. Essa febre toda. Vamos lá. Mas como é que eu vou trocar uma coisa que eu não vejo? Que é invisível? De certa forma, nós fazemos um pouquinho isso a cada dia aqui, né? Porque nesse ar aqui no ar que nós estamos, existem várias partículazinhas, vários micro-organismos que nós não vemos. Para nós, eles são o quê? Invisíveis. Mas eles estão ali? Estão. Para que eu possa conseguir vê-los, eu preciso de um intermediário. No caso, um microscópio. Preciso pegar esse microscópio para poder aumentar a lente e conseguir ver. Então, aquilo que para mim seria invisível passa a ser o quê? Visível. Isso quando eu tenho um apoio de um intermediário, que nós chamamos de médium. Por que médium? Mediador. Nas escolas, nós sabemos que algumas crianças que têm algumas necessidades especiais, elas precisam de um mediador. Elas precisam, né, desse médium. Mas o nome médium, ele ficou muito mais guardado para a gente em relação à questão mediúnica, que é o intercâmbio com o espiritual. Esse invisível espiritual, né? E aí, de acordo com o nosso querido Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte: o que vem a ser mediunidade? E ele responde: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Então, com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio, ele descobriu o quê? Um mundo infinitamente pequeno. Agora, para penetrar no mundo invisível, nós precisamos de quem? Da mediunidade. Então, através, no caso da mediunidade, eu consigo fazer esse intercâmbio com o invisível. Esse invisível que nós chamamos de espiritualidade. Dessa nossa erraticidade, desse outro plano. Vários nomes que acabam, né, recebendo. Ah, então tá legal. Então, eu preciso de um médium. Então, peraí. Me lembrei. Eu já vi, assim, algumas cenas, né, de médiuns famosos, por exemplo, Chico Xavier. Nossa, ele recebia várias mensagens, ele psicografava, trazia realmente mensagens de alento. Gente, um homem santo aquele. Caramba, ele trazia, assim, muita luz para todos nós. A gente também tem no caso de Valdo Franco também, que faz um trabalho maravilhoso. Que legal. Então, entendi que vem essa questão, né, da mediunidade. Mas, peraí, então o médium é uma pessoa santa. Porque as referências que eu tenho de médium, né, vem a ser o quê? De pessoas maravilhosas. Então, o médium, porque, gente, pare e pense. Não é uma coisa legal? Você conseguir enxergar do outro lado, você conseguir conversar com o outro lado, é uma dádiva, é algo tão especial, que tem que ser uma pessoa muito especial para quê? Para poder conseguir isso, não é verdade? Não. #falei. Geralmente, o médium, tirando aqueles que vêm em missão, algo muito específico, e eu vou falar realmente, Chico Xavier. Esse veio 100% em missão. Tá? Tirando esses que vêm em missão, são todos trabalhadores, digamos assim, forçados. São aqueles que precisam vir com a mediunidade para poder aprender ou controlar algumas de suas características, se transformar, ter que fazer o trabalho do bem para poder compensar algumas coisas. Tem
que aprender, digamos assim, a controlar às vezes a sua impulsividade e aprender também a estudar. E estudar principalmente a si mesmo. Em outras palavras, como a gente gosta de falar, é um grande devedor. Se for então dirigente casa espírita, cadê o Ricardo aí? Cadê? Até fugiu, né? Foi até embora, né? Foi até embora. Porque se for então, ó, se vier médium e dirigente casa espírita, gente, não queira saber o passado desta criatura, porque vocês irão se decepcionar. E não é piada não, é seriedade, é verdade. Isso é verdade. Porque ele veio justamente com a missão de poder trabalhar. Ou então, por exemplo, nós temos casos, né, vou dando já um spoiler, não adianta, eu não consigo seguir minha sequência. Eu vou dando spoiler direto. Temos spoiler. Temos casos dentro da literatura espírita, seja com Emmanuel, seja, né, com Ivone Amaral Pereira, minha queridinha, seja no caso com André Luiz, em que mostram, por exemplo, no caso de Ivone Amaral Pereira, no terceiro livro da sua trilogia, já em Dramas de Bretanha, em que a Andréia, ela vem com uma mediunidade muito, muito, muito aguçada. Por quê? Ela tanto errou, ela tanto acabou se equivocando nas 2, ou nas 3 ou 4 encarnações anteriores, que ela passa a ser perseguida por obsessores, e ela vem justamente com essa mediunidade bem aguçada, para que ela possa ter contato praticamente com esses, né, com esses seres desencarnados que a perseguem, para que ela possa refletir e aprender sobre os seus erros. Só que como naquela época, né, não se sabia direito o que vinha a ser mediunidade, não se estudava sobre isso, e dentro da medicina achava que era um caso, né, de alucinação, de pessoas loucas, de pessoas com psicopatias, vamos dizer assim, eram tratadas como se fossem loucas. Imagina? Ela que foi preconceituosa, ela que julgou as pessoas, passa a ficar na posição de quê? De julgada, de sofrendo preconceito. Então ela vem passar por isso justamente para aprender a ter empatia e principalmente para aprender sobre si e se transformar. Então não, gente, médium não é pessoa santa. Médium tem sim uma faculdade. E essa mediunidade, ela tem que ser bem trabalhada, ou do contrário, tudo aquilo que a gente leva para o lado equivocado, existe uma conta lá à frente para ser paga. E essa conta não é porque Deus, ele é traiçoeiro, ele é vingativo, não, é a lei. Ação e reação. Para toda ação, existe uma reação. Se eu, né, vou contra a lei, alguma coisa vai acontecer. E ao contrário do que a gente faz aqui na Terra, a gente castiga. Deus não castiga, Deus educa. É uma grande diferença. Mas sem dar nas cenas de outros temas de palestra e tudo. Ah, tá bom, entendi. Então vamos lá. O médium não é santo. Eu não tenho... Ó, apareceu já, tá vendo? Apareceu já, tá vendo? Eu não sou santo. Então, peraí, pergunta. Eu sou médium? Será que eu sou médium? A gente existe uma expressão muito interessante, né, no espiritismo, que é assim, não, eu sou médium sim, sou médium tijolo. Sabe, tijolão? Aquele, meu amor, não capta nada vezes nada, não tem jeito. Que até água que vem, que molha, depois o quê? Evapora, vai embora, né? Então, gente, deixa a gente falar aqui. Não existe médium tijolo. Todos nós somos médiuns. Sabe por quê? Porque somos espíritos. Vamos lá. Nós não somos seres humanos? Então nós nascemos com uma faculdade que é da comunicação. Até mesmo a pessoa surda, muda, cega é capaz de desenvolver linguagem e se comunicar. É o caso de Helen Keller. Pesquisem sobre ela. É fantástica. Ela nasceu surda, muda e cega e desenvolveu uma linguagem. E escreveu a sua história. Então, se nós somos espíritos, nós nos comunicamos entre nós. E espíritos são apenas os espíritos encarnados? Não. Espíritos também estão desencarnados.
E essa comunicação também existe. Por isso, a vigilância, por isso o se entender. Ah, Janaína, entendi, olha só. É que eu fui uma vez numa casa, sabe, e falaram assim, olha, você é médium, você tem que, no caso, trabalhar a sua mediunidade. Vamos lá, vamos começar a dar passe. Calma, não é assim. O trabalhar a mediunidade é independente da mediunidade que a gente tenha. E o trabalhar vem a ser o quê? Conhecer. E quando eu conheço qual é a minha linha, ou o que eu posso oferecer com a minha mediunidade, eu consigo, por exemplo, não entrar em armadilhas como existe na nossa literatura, de pessoas que encarnaram com grau altíssimo, né, de mediunidade e enlouqueceram por causa disso. Virginia Woolf, uma excelente escritora inglesa, ela se matou por causa da sua mediunidade. Ela era médium e não sabia. E ela ouvia vozes o tempo todo na sua mente e não conseguia controlar isso. E numa sociedade, né, que nem sequer se falava em espiritismo, altamente, digamos assim, protestante, que essas vozes seriam vozes não muito boas, ligadas seria no caso com coisa ruim, seja lá o que for, ela não aguenta e se mata. Então a gente tem que conhecer e entender isso, sim. Ah, então tá legal. Então, vamos ver aqui. Então, eu sou médium. Sim, eu sou médium. E aí, no livro dos médiuns, não é à toa que vem a ser o nome, aconselho vocês lerem, fazerem curso, estudarem sobre esse livro, né? Fantástico, maravilhoso. Pelo menos para terem realmente uma noção. Se forem se aprofundar na parte física, na parte, né, assim, científica mesmo, seria melhor ainda. Mas só a leitura primordial já vai dar uma boa ideia para a gente. De acordo com o livro dos médiuns, temos o seguinte na questão 159, no item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Ponto. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Todos nós nascemos com mediunidade. E não é privilégio. É algo nosso, faz parte da nossa natureza. E aí continua. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, portanto, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos o quê? Sensitiva. O que acontece? Tradicionalmente, né, traduzindo, a gente começou a utilizar a palavra médium apenas para aquele que tem uma mediunidade ostensiva. Aquele que tem aquela mediunidade mais simples, ou mais tranquila, ou mais natural, que é a maioria de todos nós. Pelo menos enquanto estamos encarnados, a gente diz que não somos o quê? Médium. Mas vamos fazer alguns pequenos experimentos aqui? Por exemplo, quem aqui, de repente, estava assim, parado, do nada, e de repente vê assim, liga para fulano, dá um pulinho na casa de Beltrano, não vai para a direita não, vai para a esquerda. Essas intuições, sabe? Se me vem uma intuição, me vem uma coisa, me vem um sentimento, e eu seguir... Acabou de fazer o quê? Um intercâmbio com o invisível. Outro, você está de repente aqui parada e de repente vem um arrepio somente de um lado todo e você fica, ui! Mas não está frio, está um calor do caramba e você está o quê? Sentindo esse arrepio todo. Acabou de fazer o quê? Um intercâmbio com o invisível. São pequenas formas. E aí, por exemplo, eu não consigo ouvir vozes, eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Eu tenho essa sensibilidade, assim como muitos de vocês acredito que também tenham. Então, existiram, por exemplo, momentos na minha vida em que isso ficou muito claro. Eu tenho um aluno que você percebe que ele tem alguma coisa. Ele é um espírito que veio numa prova muito forte e tem que ser muito amparado. E graças a Deus, a sua família, os pais onde ele encarnou, são muito o quê?
né, dão muito suporte a ele, mas não na questão espiritual e religiosa, mas como pais, junto com médicos, tudo isso. Então ele é assim, ele é um gatilho, de repente está aqui, é um amor, uma coisinha dá um gatilho nele e ele se transforma, que parece que vem uma legião junto dele e você não mais reconhece a criança. Ele sai destruindo tudo e de repente, do nada, ele volta a ser o quê? Aquela criança mais doce do mundo. E eu vi uma vez um desses ataques dele. Eu estava presente. E como eu já sabia, já imaginava, na hora quando ele começou, entrei em oração, entrei em prece. E cada vez que ele se aproximava de mim, vinha como se fosse uma barreira, como se fosse um campo energético muito, muito forte. Ele vinha e saía. Ele não chegava. E eu sempre em prece, conversando com ele. Você agora vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Você não vai jogar isso. Você vai colocar isso aqui em cima da mesa. E várias pessoas tentando conter ele não conseguiam. Como uma vez, estava na rua, estava esperando, né, o Uber parada perto até de uma igreja evangélica. E eu estava ali parada esperando, de repente veio uma senhora, né, ela veio com tudo, com uma cara, e partiu para cima de mim. Na mesma hora eu senti uma força assim, ó, como se fosse um campo, uma barreira. E ali eu senti, e ela foi o quê? E voltou. Esse campo não necessariamente era meu, mas sim daqueles que me acompanhavam, meu mentor, alguém que pressentindo realmente, né, um perigo ali iminente, veio em proteção. E fez com que, não que ela não entrasse, mas que aquele que a acompanhasse fosse o quê? Barrado. Isso é um intercâmbio. Quantas vezes nós temos acidentes aéreos, acidentes, né, automobilísticos, ou então com ônibus, ou seja, em incidentes coletivos, vamos dizer assim, em que aquela pessoa estava programada para estar naquele avião, estava programada para estar naquele ônibus, e em cima da hora, alguma coisa acontece que impede. Quando é um impedimento, tem uma intervenção, não necessariamente houve uma comunicação. Mas quando vem essa intuição, que vem essa voz que fala, né, o nosso ouvido, e a gente acha que é a nossa voz interna, sim, é como quem dissesse, olha só, não é a tua vez, não é o teu momento agora. Porque tudo vem no momento certo. E essa alegria também acontece, sabe o que acontece, gente? Que eu experimentei há pouco. Que aconteceu tanto aqui, quanto, né, na outra casa em que eu frequento, quando eu retornei. Que conforme eu vou me aproximando, é uma alegria, é um envolvimento, é uma felicidade tamanha que dá vontade o quê? De chorar. E que no meio, eu estava lá no Uber assim, me segurando de emoção. Eu sabia, eu sei, eu estou chegando. Eu sei que eu estou chegando. Quando a gente, de repente, está aqui, a gente se sente, né, acolhido, a gente se sente abraçado, a gente se sente amparado. E não é para as pessoas aqui da casa que nos recebem com tanto amor e carinho, encarnados, mas são o quê? Os mentores, são os trabalhadores aqui da casa. E isso também é o quê? É um intercâmbio com o nosso invisível. Porque é invisível, por enquanto, para nós. Mas que quando a gente, né, se livra da matéria, torna-se para a gente o quê? Visível. E aí, trouxe para vocês, rapidinho, para poder vocês entenderem aqui, como é que a gente então pode se comunicar com o invisível. De que formas podemos, no caso, né, entrar em contato com isso? Uma coisa é certa, gente, prece. Prece, isso aí se comunica com todo mundo. No próprio Evangelho, Jesus disse para a gente, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá o quê? Eu estarei. Precisando de alguma ajuda, fale comigo, ore, e lá eu irei. Isso é certo. A Janaína não dá, não. Olha só, pedir ajuda não veio nada. É porque a gente quer ajuda da nossa forma, do nosso jeito, e não como tem que ser. E nós, hoje em dia, então, temos um imediatismo tão grande que a gente acha que é assim, né? Eu mal pensei e já quero o quê? Já a solução pronta. Não, gente. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo de Cronos. Kairos é completamente diferente de Cronos. Então eu consigo sim, através da prece. E principalmente, se eu quero ouvir, eu tenho que falar ou fazer silêncio? Silêncio. E é silêncio mesmo. E é o silêncio de fé, de confiança.
E sabedor que não necessariamente essa voz virá aqui, agora. Mas eu aprendo a fazer o silêncio e entendo o silêncio para que quando vier essa resposta ou vier essa comunicação, eu perceba e eu sinta. Porque às vezes a comunicação, ela não vem nessa voz invisível. Às vezes é o mentor do seu colega, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, de um parente seu, que vai soprar no ouvidinho dele e é ele quem vai levar até você a mensagem. Isso é uma comunicação, em que ali houve um médium, um medianeiro, vamos dizer assim. Então vamos pegar agora aqui, por exemplo, algumas formas, alguns tipos de médiuns. Não dá para estudar, para a gente poder se aprofundar em todos esses tipos, mas vocês entenderem, conhecerem de que diversas formas nós temos nessa comunicação. Tá? Lembrando, os espíritos existem, porque primeiro nós somos espíritos. Neste momento aqui, neste ambiente, vocês podem ter certeza. Tá cheio de irmão nosso desencarnado. E detalhe, desencarnado não nessa salinha aqui não, tá? Porque no plano espiritual esta sala é muito maior. No plano espiritual, cada palestra, quem está aqui é projetado em um tamanho maior, em telões, para que isso possa ser levado para vários lugares. Uma casa espírita, por exemplo, tá? Ou até mesmo que uma excelente igreja, uma comunidade religiosa do bem, bem intencionada, vocês podem ter certeza, todos são amparados, todos são cuidados. E aquela mensagem ela é projetada. No Evangelho do Lar, quando nós fazemos, o que ali estamos falando, o que estamos rezando, o que estamos lendo das páginas do Evangelho, isso também está sendo levado para muitos. Primeiro levado para o nosso coração e depois levado para muitos. Então acontece, isso é uma forma já de comunicação e aqui nós temos muitos. E nesse momento, por que a importância, por exemplo, de atender realmente a palestra pública presencial, embora a palestra também vá depois para a internet? Porque aqui o ambiente é preparado para que os nossos problemas, para que a nossa mente fique focada, se assim a gente permitir. Se assim nós tivermos predispostos. Porque se vier para cá pensando no que eu vou comer quando chegar à minha casa, e se meu marido chegou à minha casa ou não, se ele guardou lá a cueca dele ou não, ou se a minha esposa finalmente, deixou de ver a novela, não vai dar certo. Porque tudo que for falado aqui, vai passar. Mas se eu vier aqui, no momento de silêncio da música, e pedir, Senhor, me dê inspiração, que eu consiga compreender as palavras que eu preciso compreender, transformar o que eu preciso transformar, enxergar o que eu preciso enxergar, e mudar em mim o que me dói. Vocês podem ter certeza. A gente está aqui sentadinho e às vezes vem aquela palavra, seja minha, de qualquer outro palestrante, seja da própria prece mesmo da Célia, vem alguém assim, do invisível, só faz assim, e aciona uma parte do nosso cérebro para poder captar. Quantas vezes estamos aqui e a gente se lembra de imagens, de fatos, acontecimentos e fazemos o link com o que está sendo falado. Isso não é a mera atuação do nosso cérebro, porque o nosso cérebro é uma caixinha que é assim, ele pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente é como se fosse um cavalo desgovernado que a gente tem que tentar o quê? Ir atrás dele com as rédeas. O que fazem os trabalhadores da casa espírita do plano espiritual? Eles direcionam a nossa mente quando a gente se encontra aberto para isso. A mesma coisa é fazer o curso na casa espírita. É diferente de você estudar em casa sozinho. Porque em casa sozinho tem o quê? Tem cachorro, tem gato, tem irmão, tem todo mundo, Campainha, tem tudo. Tem o carro da pamonha, tem tudo, Agora, e aqui? Vai ter o carro da pamonha? Vai, mas a sua concentração é tamanha que esse carro vai passar e você nem deu conta. Por isso a importância, é o preparo. Então vamos lá, vamos conhecer alguns tipos de médiuns, que volto a falar. Alguns aqui, isso acontece comigo. Será que é? Legal, vamos estudar sobre isso, Então, vamos pegar agora aqui, tá? Porque na verdade o quê? Ele é invisível, o plano é invisível para quem?
que acontece com todos nós aqui, antes de tudo, tá? Nós somos exatamente isso aqui, nós somos antenas. Opa, antenas. Sabe como é que funciona o nosso cérebro, o nosso perispírito, a nossa energia, o nosso campo magnético? Tá? Se a gente acha que um mega computador é capaz de fazer umas contas rapidamente, vocês não vão se surpreender com a possibilidade da nossa mente. É mais ou menos assim. Eu, ao mesmo tempo, eu tenho algo para poder aprender. E eu emito informações para o universo o tempo todo. Preciso aprender isso, preciso aprender isso. Aprender o quê? Humildade? Aprender o quê? Empatia? Aprender o quê? Calma, paciência? Aprender o quê? E eu vou emitindo o tempo todo, o tempo todo. Ao mesmo tempo, outras pessoas também estão o quê? Emitindo. E eu emito e recebo. E aí, sabe aquela do Tinder que dá um match? Né? Você deu sim, o outro deu sim, deu match. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu preciso aprender empatia. Ela pode ser uma forte candidata para me ensinar e, através dela, eu aprender empatia. O que o universo faz? Opa, deu match e atrai nós duas. Para que a gente possa colaborar. Por isso que vocês já podem, quem já leu as obras de André Luiz, que fala sobre o planejamento reencarnatório, né? E fala assim, olha, você vai nascer aqui na Terra, numa família assim, assim, assado, e quando você fizer, sei lá, após de 15 anos, você vai se encontrar com ele, e ele, né, vai vir de uma outra cidade aqui para o Rio de Janeiro, e vocês vão se encontrar. Bom, peraí, mas como é que eles sabem exatamente isso? Porque ela vai estar emanando esses sinais. Ele estará o quê? Emanando os sinais. E nesse invisível vai dar o quê? Match. E eles vão ser atraídos. Por isso, não me interessa onde a gente reencarna. Se tiver que reencontrar, tiver que ficar junto, tiver que aprender, ser amigo, vai se encontrar em algum momento. É nossa ansiedade que fica assim. Então, nós somos exatamente isso aqui. Essas grandes, né, antenas parabólicas que tanto emite sinal quanto a gente o quê? Capta o sinal. E que sinais são esses? Vamos lá, então. Antes de tudo, vamos tentar entender como é que funcionam esses sinais. Através da teoria da comunicação. Isso aqui é teoria de português ou de qualquer língua. Para que haja comunicação, eu tenho que ter uma mensagem. Eu tenho que ter um texto que terá que ser passado. Esse texto terá que ser passado de um emissor, de um falante, e terá que chegar ao quê? A um receptor, um ouvinte, de um escritor, de um leitor, seja qual for, dependendo do canal de comunicação. Esse canal vai ser o quê? Verbal? Vai ser escrito? Vai ser visual, através de desenhos? Qual vai ser o canal de comunicação? E qual vai ser a língua, o código que eu vou utilizar? Código o quê? Libras? Eu vou utilizar o código que português? Vou usar o código alemão? Que código eu vou utilizar? Código meramente o quê? Mímico? Qual vai ser o meu código? E esse texto, ele está sempre ligado a um referente, a um contexto. Então, como é que no caso funciona justamente esse intercâmbio, né, no plano espiritual conosco? Ele é mais ou menos assim. Eu tenho um carinha que está ali, né, pronto para receber uma mensagem. Eu tenho alguém do plano invisível pronto para enviar essa própria mensagem em cima de um texto, de um assunto. Utilizando um código. Pode ser meramente, né, através, sei lá, um sopro, pode ser um cheiro, pode ser uma palavra, através de um canal de comunicação. Pode ser o quê? Através da escrita, pode ser através da fala. Que tipo de canal? E referente, é claro, a um assunto. Só que esses dois têm que estar em sintonia. Senão, a mensagem que parte de um pode chegar equivocada do outro. Porque acontece, cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós tem uma vivência. E os nossos julgamentos são feitos em cima das nossas experiências. Por isso que, por exemplo, né? Gente, eu sou médium maravilhosa. Olha, eu sou assim, a top das médiuns. Eu faço psicografias assim, fantásticas. E vários famosos já desencarnados vêm comigo, gente. É somente assim, ó. Eu chamo e a criatura vem e eu
psicográfica. Vocês querem que? Mensagem de quem? De quem? De quem? Quem? Elis Regina, vou mandar agora. É assim? Não. Porque primeiro, eu tenho que estar em sintonia com o outro. E o outro em sintonia comigo. Se não, se forçar a barra, a mensagem vai sair truncada. Não tem jeito. Além que a gente sabe que o telefone o quê? Toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Mas esquece isso. Mesmo que nós pudéssemos o quê? Escolher. Não dá certo. É como se, por exemplo, eu tenho miopia, eu tenho aqui esses óculos. Se eu pegar outros óculos com um grau diferente, eu não vou conseguir enxergar perfeitamente. Eu tenho os óculos perfeitos, prontos o quê? Para mim, eu não posso trocar. A mesma coisa acontece em relação ao médium. Por isso, né, acima de tudo, quem tem a questão dessa mediunidade ostensiva, como no caso da psicografia ou da psicofonia, tem que ter um pouquinho de humildade também. Porque não é porque você consegue trazer essa mensagem bem clara que você poderá trazer de todo mundo. E muitos médiuns acabam falhando justamente nessa tarefa. Então, vamos lá. Primeiro, os médiuns o quê? De efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos foram os médiuns, por exemplo, que atuaram nas mesas girantes. Porque as mesas ali, para elas poderem se movimentar, tem que ter uma energia que esteja ativa para poder haver esse efeito físico. Tem até mesmo um caso de efeito físico, materialização, em que através do ectoplasma doado por aquele médium, um espírito ele pode se corporificar aqui através de técnicas especiais. Então, os médiuns de efeitos físicos são aqueles capazes o quê? De movimentar matéria. Totalmente, tá? Bom, os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Isso aqui a maioria de nós somos. Da intuição, do sentir, um cheiro de repente, né, aquele arrepio, aquela voz interna, aquela coisa que vem assim, eu acho que eu tenho que ir para lá, não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que vir para cá, não para a esquerda, eu tenho que ir para a direita. Né? Essa sensibilidade que é mais comum em nós. Nós temos os médiuns o quê? Audientes. A maioria dos médiuns que fazem a psicografia, na verdade, são médiuns o quê? Audientes. Eles ouvem e o quê? Escrevem. Tá? Então, existe também aquele que é mecânico, que tem justamente, né, que é o pneumatógrafo. Sim, maravilha. Só que muitos deles, a maioria, são aqueles que ouvem. E aí tem que tomar muito cuidado, porque... Sabe o que é gosto do telefone sem fio? Em que você ouve uma coisa e acaba, às vezes, reproduzindo outra? Por quê? Por exemplo, né, a gente brinca muito, né, sobre o Divaldo Franco, que recebe mensagem de Joana de Anjos. Ela tem um vocabulário, nossa, assim, fantástico, maravilhoso. Metade das palavras você vai ver assim, não entendi o quê? Nada. Imagina se Divaldo Franco ele fosse o quê? Ai, Joana, não gostei dessa palavra não, tá muito difícil, vou trocar por outra. Não, Divaldo, eu quero essa palavra. Não vai interferir, né? Mas eu não entendi o que você falou, eu troquei por outra. Então tem que ter essa afinidade. Não é à toa, por exemplo, que Joana I, com Divaldo Franco, ela ditou uma obra inteira, dia e noite lá, direto, e o quê? Todo contente, finalmente terminamos, podemos publicar. Ela disse, não pode queimar, joga fora. Como assim? Todo o trabalho? Sim, e foi só para o quê? Para a gente entrar em sintonia, mais nada, tá? Bom, a gente tem os médiuns o quê? Falantes, em que realmente eles emprestam, né, a sua voz, emprestam, no caso, a sua fala para o próprio outro médium. Na verdade, existe, né, através daqui, isso aqui, geralmente esse chakra daqui que você tem, aqui e também aqui, pelo próprio, no caso, coronariano, através da glândula pineal, em que há o contato, a gente chama de imantação, né, do outro espírito, e é feita justamente essa comunicação, né, em que empresta praticamente aqui as cordas vocais. Bom, a gente tem os médiuns videntes, aqueles que veem. Se o médium não for também o quê? De audição, ele não vai conseguir escutar, ele vai apenas ver do outro plano. E existe aqueles médiuns videntes que conseguem ver quase que o tempo todo e tem aqueles que só veem em situações especiais. Por que também? Vamos lá.
Será que eu sou um médium vidente? Então eu consigo enxergar tudo que vem assim do plano espiritual? Não. Quer ver um exemplo bem interessante? E não é encarnado, é desencarnado. Dentro das obras de André Luiz, em relatos de resgate, por exemplo, em zonas umbralinas, em zonas realmente bem densas, muitas vezes os mentores estão lá, estão caminhando, passeando por aqueles que estão no umbral e não estão sendo vistos. Mas não é desencarnado? Todo mundo não se vê? Não, depende da vibração. Depende da densidade. Porque aquele espírito ainda mais rancoroso, ainda mais, digamos, em sofrimento forte, ele ainda vibra de uma forma muito densa, e que ele não consegue enxergar espíritos mais sutis. O que acontece? Esses espíritos têm que se adensar, mudar o padrão vibratório para conseguir serem vistos. A mesma coisa aqui com a gente. Muitas vezes, do outro plano, precisam mudar o padrão vibratório para que aquele médium consiga enxergá-lo naquele momento. Tá? Então, não é assim, sempre assim. Existem, né, situações específicas. O sonambúlico é diferente do sonâmbulo. A pessoa que vem a ser sonâmbula, tá? Ela o quê? Ela tá lá e fala por ela mesma. Tudo bem? Ela está num estado de sonambulismo e ela vai, conversa e fala, se lembra às vezes de coisas que fez, até mesmo em outras encarnações. Não, isso não é mediunidade. Mas existem aqueles médiuns que em estado de sonambulismo, eles trazem justamente a mensagem do outro plano. Eles atuam, né, o estado deles, digamos assim, para poder fazer essa comunicação, é no estado de sonambulismo, mas não tem nada a ver com especificamente o próprio sonambulismo. Que é assim, eu sou sonâmbulo, então eu sou médium. Você é médium porque você é médium, mas não necessariamente deste caso aqui, tá? Bom, também temos o médium curador. Daí o passe de cura, que tem realmente um grande, né, teor do magnetismo. E aí tem a dúvida, mas espera aí, mas magnetismo todos nós não temos? Então todos nós, né, não seríamos, digamos assim, médiuns curadores? Vamos lá, mediunidade, médium tem que ser intermediário. Se parte de você o magnetismo, então você não é médium, você é fonte. Certo? Mas o que acontece? Num passe de cura, por exemplo, eu tenho a união do magnetismo. Eu tenho o magnetismo do mentor, que se associa com quem? Com o meu médium. Aí sim, eu tenho a mediunidade. Porque eu sou o canal justamente de transmissão desse magnetismo. Lembrando apenas, né, no caso do médium escrevente ou psicógrafo, ele pode ser, como eu falei, mecânico, aí sim, toma-se conta dele e ele faz de forma sem sentir, sem ouvir, sem nada, tá? Pode ser intuitivo, então ele ouve, capta a ideia e vai escrevendo, sente inspirado, vamos dizer assim, né? Semimecânicos, metade mecânico, metade por intuição, inspirados e próprio do pressentimento. Não vou entrar nesse mérito. Chico Xavier, ele conseguia psicografar de forma mecânica com uma mão, um texto, com a outra mão, um outro texto e ainda psicofonar. A mediunidade dele realmente era fantástica. Tá? Ele conseguia fazer esses 3 tipos ao mesmo tempo. Bom, e a comunicação, gente, ela é constante? Ela é sempre? Ou ela para? Ela é o quê, gente? Constante. O tempo todo. E aí que entra o grande barato que eu tenho que saber aqui. É distinguir. Quando eu falo o tempo todo, não é que está o tempo todo alguém no teu ouvidinho, não é isso. Mas há a possibilidade de o tempo todo alguém o quê? Vir. Vocês não estão aqui? Vocês estão ouvindo, certo? Vocês estão falando agora? Mas vocês não podem, de repente, o quê? Falar? Então, há possibilidade a qualquer momento. Outra coisa, nesse momento vocês podem não estar falando verbalmente, mas estão o quê? Pensando. Se eu tenho justamente um médium que consegue captar esse pensamento, essa energia, ele vai saber. No plano espiritual, os mentores que aqui estão, eles estão captando esse pensamento? Estão.
E aqui o importante, a gente conseguiu o quê? Saber. Mas, Janaína, tá bom, tem essa questão da figura do anjinho, do demônio, né? E se eu tiver um bom conselho, eu sigo. Mas se tiver um mau conselho, a culpa é minha? Aí que entra um negocinho chamado discernimento. Tem uma coisa fácil de saber. O que Jesus faria neste momento? Se a sua decisão também vem essa decisão que Jesus teria naquele momento, siga o conselho. Agora você acha, não, quer dizer, não é bem assim não, então esquece. De jeito nenhum. Porque às vezes, só porque o nosso tempo está acabando já, eu estou me prolongando, mas a coisa é tão perigosa, que eu não estou falando, por exemplo, de obsessões não, tá, gente? Eu não estou falando de vícios de cigarro, de bebida, de droga. Não! As, entre aspas, obsessões, também pode ser as obsessões, digamos assim, brancas, boazinhas. Em que sentido? Quando a gente desencarna, vocês acham que lá no nosso lar tem churrascaria? Tem a Miss Cheney, é Cheney, né? Cheney, aquelas cookies maravilhosas? Não. Tem McDonald's? Não. E quando a gente desencarna, a gente muda do que a gente é? Não. Então, assim, se a gente, no caso, desencarnou e é fascinada, por exemplo, por um docinho de leite, você pode sentir vontade de comer um docinho de leite lá? Sim. Mas você vai comer? Não. Como então você vai ter a sensação de comer o doce de leite? Chegando perto de alguém que vai comer. Praça de alimentação de shopping, gente. O cara não vai lá, não é porque quer se embebedar, não, gente. Às vezes ele quer somente o quê? Ter o prazer de sentir o gostinho de um doce. E você, não sei, de repente, me deu vontade de comer um doce. De repente, assim. E você vai ali. Além da praça de alimentação, ter os apelos do cheiro, da localização. Não estou nem falando disso, não, gente. Mas se nossos olhos pudessem ver o que existe num shopping, por exemplo, nós teríamos aqueles que têm o prazer de querer fazer compras, o prazer de poder comer, o prazer de poder jogar, o prazer de poder, sei lá, começar em intrigas. E aí vem a gente. Por isso que a vigilância o tempo todo. E se a gente disser, tá, que não, mas a culpa foi dele, não foi minha. Não, meu amor. Nós somos responsáveis. É igual a criança. Mas por que você fez isso? Porque ele mandou. Ah, quer dizer que se ele mandasse você se jogar daqui da janela, se matar, você faria isso? Ah, não. Então, peraí. Se é não, você tem discernimento. Sem discernimento, você só pode sim escolher entre o bem e o mal. Gente, para a gente encerrar aqui, tá? Desdobramento é uma outra forma também que nós temos muito de entrar em contato com o invisível. Não é à toa que nas obras de André Luiz a gente tem a questão dos conselhos que são dados. Quantas vezes a gente dorme apreensivo, angustiado e acorda no dia seguinte como? Mais calmo e sereno. O sono reparador. Pode ter certeza. Ali houve alguma instrução, alguma conversa para que a gente pudesse encontrar um caminho mais acertado. E esse tipo aqui de comunicação é constante, é praticamente que diária. Por isso a importância de rezar à noite, pedindo o quê? O acompanhamento do seu mentor, pedindo para que ele possa levá-lo para locais de estudo, de palestras, de orientações e evitar que você vá para lugares não muito legais, tá? A obra de André Luiz, aconselho vocês todos começarem a ler, estudar, porque ali existem vários exemplos, tá? E aqui muito é falado sobre esses encontros à noite, como acontecem. Como também, gente, uma outra obra que muito me impressionou foi essa, Sexo e Obsessão, tá? Que fala sobre a cidade perdida, que já foi desfeita, porém existem outras e outras de tantas cidades perdidas. Em que, por exemplo, pessoas da mídia, pessoas tidas como famosas, pessoas que são cool, que são fashion, que são levadas para esses lugares para serem instruídas e ensinadas a manipular pensamentos aqui. Para lançar modas, para lançar ideias, meramente para nos desestruturar.
meramente para desarticular a base familiar, da amizade, seja o que for. E isso serve de um grande alerta para a gente. Aqui obras que vocês podem pegar, poder estudar melhor sobre o assunto, se aprofundar melhor. Tanto o mecanismo da mediunidade, fantástico, todos são casos de mediunidade que acontecem aqui conosco encarnados. Vários exemplos, vários casos que são relatados. No Invisível, de Leon Denis, Devacina Invisível, da minha querida amada Ivone Amaral Pereira. Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Médiuns e Mediunidades, de Divaldo Franco, um pelo caso Manuel Flamengo de Miranda e o outro pelo Viana de Carvalho. E, é claro, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, de Sueli Caldas Schubert. Tá? Todos voltados para a questão da mediunidade. Na dúvida, gente, converse com seu mentor. Converse diariamente com ele. Peça os conselhos, peça orientação, peça ajuda, auxílio, que essa é a primeira comunicação que a gente deve ter. E mesmo assim, não se esqueçam do nosso grande mentor maior, do nosso amigo maior, que vem a ser Jesus. Esse, antes de a gente começar a pensar nele, ele já está ao nosso lado o tempo todo. Então, na dúvida, no medo, no aconselhamento, no discernimento, peçam a ele. Mas lembrem-se de fazer silêncio, para que a sua resposta possa ser escutada, possa ser ouvida. Porque médiuns, todos nós somos, e é uma responsabilidade. Por isso Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele nos dá muita orientação para a melhor escolha a ser feita. Uma boa noite a todos, um abraço muito carinhoso, obrigada pela atenção de vocês e que nossos mentores possam sempre nos orientar, nos acalentar, nos impulsionar e incentivar sempre avante. Beijo a todos. Bem, meus amigos, muito importante as colocações de Janaína para que a gente possa entender melhor aquelas sensações que nós sentimos, aquelas percepções. E com isso, quanto mais conhecimento, mais controle nós teremos das situações, a começar em casa, a começar no trabalho, né? Nós percebemos certo tipo de energia e estamos atentos para neutralizá-las quando não é positiva, mantendo a nossa harmonia, a nossa elevação a Deus. Então precisamos entender essa questão complexa da nossa encarnação. Nós não somos matéria, somos espíritos. O tempo todo somos espíritos ligados a um corpo e com isso essa facilidade de perceber o plano espiritual. Isso todos nós, de uma certa forma, percebemos, sentimos e precisamos aprender a separar, a identificar, e não, isso é meu, isso não é meu. Mesmo quando a gente não saiba, possamos elevar o pensamento a Jesus e pedir essa elevação da nossa vibração. Então precisamos manter na vida esse equilíbrio, essa alegria, o bom pensamento, a boa palavra, fazer escolhas positivas de tipo de música, né? O tipo de comunicação que escolhemos para nos distrair, o tipo de vida, tudo isso interfere no nosso magnetismo e nas nossas companhias espirituais. Não somos santos, estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, então sabemos das nossas dificuldades, mas sabemos, acima de tudo, essa proteção divina, esse amor de Deus sobre nós, esse amparo que nós temos dos nossos mentores espirituais. É uma legião de amigos torcendo por nós e nos sinalizando para o caminho do bem. Possamos fazer as escolhas corretas,
possamos ter cuidado para manter a energia bacana em torno de nós. Então vamos, nesse momento, todos nós aqui somos médiuns, todos nós aqui podemos exercer essa comunicação, esse intercâmbio com o plano espiritual. Quando nós oramos, fazendo as orações na nossa casa aqui, nós estamos abrindo o nosso campo mental, nosso campo espiritual para fazer esse intercâmbio. E esse intercâmbio não tem limites. Nós vamos fazer agora a prece para os nossos irmãos desencarnados, que nós sabemos que são espíritos como nós, estão vivos em alguma dimensão no espaço, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele querido irmão. Há tantos irmãos que nós não conhecemos e que estão aqui presentes. Nós podemos estabelecer um intercâmbio bonito, positivo, a partir do momento que a nossa mensagem será dirigida a Jesus, para que o nosso grande mestre purifique as nossas vibrações, alimente esse intercâmbio com energia positiva, que possa levar esses corações que nós amamos tanto, que temos tanta saudade, energias bonitas, energias de amor, de força, para que eles se coloquem bem no plano espiritual. E também ampliando isso para todos os irmãos que estão aqui presentes e aonde essa energia chegar. É esse intercâmbio positivo que queremos fazer agora para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, para todos os nomes que estão no nosso coração e na nossa mente, e para todos os irmãos que vieram hoje a esta casa. Todos sejam abençoados. E pedimos com essa oração tão profunda ensinada por Jesus, tão simples e tão resumida, tão profunda, conhecida há milênios, e pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal que assim seja. Essa oração é profunda, cada palavra dela tem uma ressonância no plano espiritual, mexe com as nossas energias internas e externas. E queremos que essa oração carinhosa chegue abraçando a cada um desses irmãos, para que eles se sintam amparados, protegidos e com força de fazer melhores escolhas. Que eles no plano espiritual estudem, trabalhem e se aproximem cada vez mais da orientação do nosso Mestre amado Jesus. Que essa energia que nós construímos aqui, essa energia que nós fizemos nesse intercâmbio espiritual, seja poderosa, porque assim nós desejamos. Que essa energia se espalhe, então, em torno de nós. Graças a Deus. Nessa mesma oportunidade, desse intercâmbio lindo, nós sabemos, nós temos aqui na nossa casa mais de 100 espíritos trabalhadores do bem. É uma equipe imensa, porque o trabalho é muito grande. O trabalho do plano espiritual não é somente conosco, que estamos aqui, mas com todos os nomes que nós colocamos naquela caixinha. Essa caixinha aí parece uma coisinha simples, mas ela tem uma equipe especial para cada caixinha. E eles vão atrás, eles vão levar ajuda, carinho, amparo a todos esses irmãos, como também auxiliando a nossa comunidade, Então, um trabalho muito grande, que não para, incessante. Então, queremos agradecer, gratidão a essa equipe maravilhosa. Quando nós frequentamos aqui a casa, a gente costuma dizer que nós
conquistamos 100 amigos espirituais. Não é pouca coisa não, né? Eles estão sempre de olho, nos ajudando. Basta dizer, eu preciso de ajuda, mentaliza a casa, né? E fora o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, né? Então a gente tem muita gente torcendo para que dê certo a nossa vida, para que a gente faça boas escolhas. Os desafios são imensos, mas precisamos manter a nossa fé, a nossa esperança. Então, nesse momento, vamos fazer as nossas irradiações, que é um grande intercâmbio com o plano espiritual, com esses 100 amigos. E nós vamos pedir por onde? Vamos pedir pela nossa casa, né? Para que a nossa casa seja um ambiente de muita paz, onde Jesus possa lá estar sempre nos orientando, abençoando, que os nossos mentores tenham facilidade de chegar até nós, chegar no nosso lar. Então vamos irradiar, vamos fazer esse intercâmbio para a nossa casa, né? Que a nossa casa possa receber Jesus pela porta da frente, que Jesus toque na cabeça das pessoas que lá estão, levando muito carinho, muito amor. No nosso ambiente de trabalho, né? Na nossa sala de trabalho, nas pessoas que trabalham com a gente, nos alunos da nossa irmã Janaína, daquela escola toda, e todas essas escolas por aí, né? É importante a educação. Jesus possa levar essa irradiação para todos os irmãos que estão por aí, na rua, precisando de orientação, de carinho. Muita irradiação pela nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Precisamos muito vibrar pela nossa pátria, que Ismael possa estar sempre com a sua bandeira branca, orientando os caminhos do nosso país, né? Especialmente nesse momento tão delicado. Seja feito o melhor. Então essa luz possa chegar a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação. Muita luz, muito amor, né? Graças a Deus. Então é isso, né? Todos nós aqui somos um polo de energia, uma vibração. E quando viemos a essa casa, já que nós todos somos médios, né? Todos nós podemos vibrar, todos nós podemos dar a sua contribuição para alguém, sem a gente perceber. Estamos fazendo essa sessão aqui em conjunto. Somos todos trabalhadores de Jesus, ainda com mais responsabilidade, por sabermos que temos a mediunidade, que talvez a gente nem percebeu, que temos a capacidade de doar ectoplasma, energia, para aqueles que de repente estão sentados do nosso lado aí, está precisando de ajuda. Então esse intercâmbio que acontece aqui, e nós nem percebemos, mas que pela misericórdia desse Pai que nos ama, isso é possível. Então, quando nós chegamos à casa espírita, é um movimento muito mais profundo do que a gente imagina. É um momento de amor, é um momento de muita luz. Então, nesse momento, nós queremos pedir a Bezerra de Menezes, a falange médica dessa casa, que é super carinhosa. Quantas vezes nós somos atendidos e nem percebemos? É uma equipe carinhosa, amorosa, que vai fazer tudo para curar a dor da nossa alma e a dor do nosso corpo físico. Então vamos deixar que essa energia bonita desses irmãos encontre em nós a ressonância, possamos abrir o nosso coração. Eu peço muito pela nossa irmã Janaína, que está aqui, que ela se recupere rapidamente, que ela não fique com nenhuma sequela. Ela tem um trabalho lindo pela frente. Então, Jesus possa hoje, a falange médica desta casa, possa ajudar a nossa irmã Janaína e a todos nós que aqui estamos. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero
Deus nos conhece, sabe onde dói. Ele está à frente preparando o caminho para nos ajudar. Ajudar todos os nomes das pessoas que nós colocamos, né, na caixinha de visita médica, que esses irmãos sejam ajudados. Todos os irmãos que estão por aí, pela rua, nos hospitais, nos orfanatos, prisões, asilos. Muita gente precisando de carinho. Pedindo pela nossa irmã Cristiane, que fez uma cirurgia, está se recuperando, está bem, mas que ela receba a vibração, o carinho dessa casa. Enfim, todas aquelas pessoas que a gente mentaliza, que ela possa, nesse intercâmbio de luz, receber essa energia bonita que nós estamos pedindo a Deus, e não fica uma prece sem resposta. Ele sempre nos atende da melhor forma possível, né? Então, graças a Deus. Que a nossa água do ambiente seja fluidificada, que é mais uma energia boa, né? E nós temos que aproveitar de coração tudo isso que a espiritualidade nos oferece. Graças a Deus. Bom, vamos ao último momento, mais um carinho, o momento do passe, né? Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce nossa alma, desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Mestre amado, obrigado por esse banho de luz que harmoniza a nossa mente, os nossos centros de força e nos ajuda a termos o equilíbrio no dia a dia. Toda vez que nós estivermos numa situação delicada, difícil, possamos elevar o pensamento a Deus e falar: eu preciso elevar a minha vibração, me aproximar de Jesus, para afastar de mim os maus pensamentos. Então eu tenho que fazer essa elevação. Eu posso fazer isso com uma oração, com uma música, e sentir essa energia brotar dentro de nós, e essa energia ser elevada. Porque isso neutraliza toda energia negativa. É escolha mental, é escolha do intercâmbio que eu quero fazer, com quem eu quero fazer. E com certeza todos nós que já temos 5 minutinhos do Evangelho, queremos fazer o intercâmbio com Jesus, com os nossos mentores espirituais, ou com essa casa que está sempre a posto, plantão 24 horas para nos ajudar. Então, nosso agradecimento a esse Pai de infinita misericórdia, agradecimento pela vida, né? E que possamos seguir em frente com muita esperança no coração, né? Que a luz do Divino Mestre nos acompanhe até em casa, com toda a segurança, com todo o amor, proteção. Continue, Pai, abençoando a nossa terra, escola querida, esse planeta que foi criado com tanto carinho por Jesus.
abençoando o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, a nossa comunidade, os nossos lares. Obrigado, Senhor, aos mentores da casa, ao grupo dos 100. E queremos pedir a permissão, então, para encerrar os trabalhos dessa noite. Agradecendo a presença de vocês, eu espero que vocês cada vez mais entendam o papel de vocês aqui dentro, como um trabalhador, né? Eu acho que hoje deu para entender um pouco mais. Somos todos trabalhadores de Jesus, né? Estamos na caminhada, né? Graças a Deus. Obrigado à nossa irmã Janaína pela presença, pelo carinho, que ela tem um bom retorno ao seu lar. Obrigado a todos vocês. E lembramos da importância do estudo, né? É estudando que a gente vai amadurecendo a nossa mente e higienizando os nossos pensamentos. Vários grupos de estudo online na nossa casa e alguns presenciais. Temos sessão à quinta-feira, às 3 horas da tarde, uma sessão como essa. Temos ao sábado, às 5 horas da tarde, uma bênção, um estudo no grupo e em família. Qualquer pessoa pode chegar, mesmo que não tenha criança, né? Porque ao mesmo tempo nós temos a mocidade e a evangelização. Traga suas crianças, divulguem isso, tragam os seus jovens e venham participar desse encontro de família aos sábados também, às 5 horas da tarde. Gente, qualquer dúvida, o nosso irmão Ricardo está aí presente e todos nós aqui para orientar. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.